Quão próximos podemos estar da destruição do nosso planeta? Eu gostaria que você acompanhasse um breve resumo daquilo que está acontecendo num campo que você talvez não tenha atentado tanto. Veja o que diz Deus sobre a criação. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 25, Gênesis capítulo 1, versículo 25, Deus faz questão de frisar algo sobre a criação dos animais. Fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Agora, se nós avançamos um pouquinho, nós vamos ver, por exemplo, que pouco antes da destruição do mundo pelo dilúvio, veja o que Deus diz: de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie. Dos animais, conforme a sua espécie. De todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Veja que Deus faz questão de frisar a questão da espécie. Quando Deus cria o mundo, ele fez cada um conforme a sua espécie. Quando os animais vão entrar na arca, ele frisa novamente, conforme a sua espécie, macho e fêmea. O desejo de Deus, obviamente, era que a reprodução continuasse, mas, acima de tudo, existe um ponto que nós queremos frisar aqui. Eu não sei se você já ouviu falar de amálgama. Há muito tempo atrás, uma senhora escreveu, falando sobre a questão do amálgama, o seguinte: toda espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criara, resultantes de amálgama, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio tem havido amálgama de homem e besta, como pode ser visto nas quase infindáveis variedades de espécies animais e em certas raças de homem. Spiritual Gifts, volume 3, página 75. Isso foi escrito em 1864 por uma senhora chamada Ellen White. Quando ela escreveu isso, muita gente ficou confusa, muita gente começou a dar descrédito ao que ela escrevia, mas eu te convido a fazer um pequeno raciocínio e gostaria de dizer o seguinte: certamente o diabo estava lá no dilúvio. Poderia o diabo ter indícios de que isto ocorreria algum dia? Mais do que isso, será que já naquela época havia algum tipo de amálgama? Eu quero convidá-lo a ver rapidamente um pequeno trecho do vídeo Piratas do Caribe, no volume 4. Piratas do Caribe 4, veja só o que é dito ali. Tão bonita. É com certeza uma das criações de Deus. E não uma das criaturas sombrias que não puderam se refugiar na arca. Você observou? Verifique que ali é dito claramente, a pessoa que está ali, inclusive, ela é um cristão, pode-se observar isso pelo pequeno crucifixo que ele coloca, e ele diz ali, literalmente, você tem que ser uma criatura criada por Deus, não pode ser um daqueles seres obscuros que Deus não permitiu que entrassem na arca. Que curioso, da onde o diretor traz essa ideia? Só pode ter vindo inspirado pelo inimigo que ali estava, porque o diretor certamente não poderia ter a revelação profunda das coisas de Deus. O inimigo certamente está preparando o terreno para trazer de volta este tipo de confusão. Porém, esta senhora escreve algo ainda mais interessante falando sobre isso. Está relatado no mesmo livro também, um pouquinho mais à frente. Diz o seguinte: mas se há um pecado acima de todo outro que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, foi o aviltante crime de amálgama, mistura de homem e animal,
que deturpou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Olhem que interessante, esta mulher em 1864 fala que o dilúvio foi apressado, ou se houve um pecado acima de todos que trouxeram e que atraíram a destruição pelo dilúvio, foi a mistura de espécies. E Deus frisa na sua criação, frisa pouco antes do dilúvio exatamente isso, os animais cada um segundo a sua espécie. Acompanhe um pequeno trecho deste filme que também fala alguma coisa sobre isso. Segundo informações que lemos no site Wikipedia, organismos geneticamente modificados são organismos manipulados geneticamente de modo a favorecer características desejadas, como cor, tamanho, etc. Híbrido é o cruzamento genético entre duas espécies de animais distintas que geralmente não podem ter descendência. Como a ciência está cada vez mais avançada hoje, existem muitos animais transgênicos por aí. E digo mais, nem todos os animais que existem hoje no mundo foram criados por Deus. Agora, veja o que está acontecendo exatamente nesses momentos em nosso planeta, porém, note o que diz Lucas no capítulo 17 e no versículo 27 sobre o dilúvio também. Lucas, capítulo 17, no versículo 17, falando exatamente sobre o dilúvio também. 17, 27, é dito o seguinte: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. Vejam que interessante. Casavam e davam-se em casamento. Obviamente que aqui Deus não está falando do casamento comum. Deus está falando aqui do casamento que não é normal, do casamento ou do matrimônio entre seres que são, obviamente, do mesmo gênero. Homem com homem, mulher com mulher. Deus não está falando absolutamente aqui da instituição que ele promoveu no Éden. Tanto que ao entrar no dilúvio, veja que ele diz macho e fêmea, né? Note o que está acontecendo no nosso planeta e tire suas conclusões. Lembre-se, se há um pecado que acelerou a destruição pelo dilúvio, foi este também. Quanto tempo mais para que Deus suporte tamanho pecado na terra? Quanto tempo mais para que de fato nós já tenhamos híbridos correndo para lá e para cá, que são a mistura de homem e animais? Pense nisso. A destruição está mais perto do que nós imaginamos.